Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu quero cumprimentar todo mundo que está aí já esperando começar. Hoje é um dia muito especial, é o lançamento da minha pré-campanha a vereador aqui da nossa cidade de Sorocaba. E eu quero dizer que primeiro eu vou contar para você um pouco sobre a minha história na política, a minha história na vida pública como vereador, que eu fui em 2013 até 2016, e contar um pouco dos resultados que nós tivemos, enfim, vai ser um bate-papo onde eu vou também poder ouvir alguma pergunta, responder, para a gente trocar uma ideia e bater um papo aqui nesse tempo que vai durar mais ou menos uma hora, tá certo? Então, vamos guardar um ou dois minutinhos aí para que mais pessoas possam entrar, para que a gente possa começar. Eu não gosto de esperar muito, porque às vezes vai punir você que já chegou, que está esperando, e também isso aí vai ficar ao vivo aqui, mas depois vai ficar gravado para que as pessoas possam, quem não pôde por algum motivo assistir, acompanhar e gostaria de estar nos acompanhando, gostaria de estar com a gente nesse momento, vai poder assistir também, tá? Então a gente vai ir aguardando um pouquinho aí. Tem alguém aí? Eu estou aqui acompanhando com o Fabiano, está me dando um suporte aqui. Eu quero dizer também que eu estou sem máscara, isso facilita a captação do áudio. Mas aqui só está eu e o Fabiano está aí certamente com a máscara, para poder nós dois aí nos prevenirmos. Eu também estou com a minha máscara, mas para facilitar o nosso bate-papo, eu acho que sem máscara fica mais fácil, né? A minha dicção aqui também. Tem o Fabiano está falando aqui, tem já alguém aí está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo, obrigado. E a gente vai começar então assim, eu vou dizer para você qual é o processo que vai ser nesse bate-papo de uma hora. Eu preciso falar algumas coisas e não vou poder a qualquer momento ficar fazendo a interação com você, respondendo a pergunta, porque senão aí também eu não consigo falar aquilo que eu preciso e o tempo nosso é muito curto. Para respeitar o seu tempo também, a gente vai ficar aí no máximo uma hora nesse bate-papo, conversando um pouco sobre a minha história na vida pública, né? Como que eu entrei na política e como que a política entrou também na minha vida, tá certo? Primeira coisa assim que eu queria dizer é que se hoje não fosse essa situação difícil que nós estamos vivendo aí com esse cenário da pandemia, nós estaríamos hoje nos reunidos em algum lugar, em algum salão, onde a gente teria um contato mais próximo para poder aí oficializar então a minha pré-campanha, né, a vereador de Sorocaba. Isso seria algo que seria bem mais legal, é o que nós gostaríamos, mas essa situação fez com que tudo mudasse. Então nesse momento eu estou aqui conversando com você, próximo de você, no sentido de que a gente está aqui respondendo as perguntas, estamos próximos, você tem o meu contato, que está aqui no Facebook, mas infelizmente não pode ser ao vivo presencialmente, né? Mas a gente consegue aí, acredito que, passar um pouco do meu trabalho, um resumo da minha vida pública, para você então lembrar de algumas coisas ou saber aí o meu porquê dentro desse caminho da política. Então eu quero dizer, tem uma anotação aqui para mim não me perder em relação às coisas que eu pretendo dizer para todo mundo que nos assistir. Eu primeiro vou comentar um pouco sobre a minha história, como é que eu entrei na política. Depois eu vou falar um pouco rapidamente sobre a minha formação, qual é a minha formação profissional. O que eu fiz dentro do meu mandato e como que eu pretendo dar minha contribuição para a cidade após a pandemia, porque vai ser uma situação que nunca ninguém viveu. A queda de receita da prefeitura vai ser brutal, como nunca aconteceu na história do nosso país, mas da nossa cidade também. Estima-se que Sorocaba vai perder entre 300 e 400 milhões de reais em repasses e em recursos. Isso dá uma queda tremenda. Esse impacto ele provavelmente será sentido mais ainda no ano de 2021 em diante. E também com isso eu quero propor alguma possibilidade de ajudar Sorocaba a sair de uma situação que ela ainda não se encontra. O impacto que está acontecendo nesse momento, até mesmo na vida profissional, na vida pessoal de todo mundo, ele vai ser sentido mais forte ainda daqui a pouco, nos próximos meses, e no caso da situação financeira da prefeitura, no próximo ano, né? Onde vamos sentir a questão do desemprego na cidade, né? Hoje a cidade já perdeu mais de 5 mil empregos e a estimativa até o final desse ano é mais de 20 mil empregos. Então, realmente é um cenário muito difícil e eu
quero dar a minha contribuição para poder ajudar a Sorocaba a voltar a crescer a receita, porque com a receita a cidade pode colocar os seus programas em prática, e também ajudar os sorocabanos, né? Ajudar os cidadãos aí através de propostas que eu já até mesmo fiz enquanto estive na Câmara como vereador em 2013 até 2016, algumas propostas para ajudar o pequeno comerciante. Eu, como já fui um empresário, já fui um pequeno comerciante, eu sei a dor que sente, eu sei o quanto é difícil para essas pessoas viverem no dia a dia no cenário econômico normal. E no cenário que nós estamos vivendo, pelo Sebrae, a nossa média de um empresário, um microempresário, é poder se manter 15 dias sem entrar dinheiro no caixa. Essa média fora do país, essa média nos Estados Unidos é 30 dias. O pequeno comerciante ele consegue ficar 30 dias. Só que nós já estamos há mais de 30 dias, há mais de 60 dias nessa situação. Então, dá para ter uma ideia o que aconteceu aí com os micros e pequenos empresários, que são aí formais, e também os informais, que estavam quase se transportando para se formalizarem. Essas pessoas elas não estão na estatística, e elas são aí um número muito grande de pessoas que estavam procurando fazer o seu trabalho, muitas vezes de casa, e agora estão dependendo de dinheiro. Então eu tenho essas propostas aí para conversar com você aí sobre o destino da nossa cidade, né? Outra coisa que eu gostaria de comentar também aqui é como é que eu pretendo dar minha contribuição para a região leste da cidade, para a região de Brigadeiro Tobias, é a região onde eu nasci, né? Onde eu moro e onde eu atuei por conta de ser o meu reduto eleitoral, atuei mais ali, até porque é uma situação diferenciada desse bairro, porque sofre muito por conta ao longo da sua história não ter tido representantes na Câmara. Então, é lógico que a cidade acaba ficando aí, o bairro, né, fica à margem dos programas da prefeitura, como ficou ao longo de décadas e décadas, né? Eu quero contribuir também aqui falando o meu ponto de vista sobre o atual governo, o que eu acho que está acontecendo nesse cenário da pandemia, como eu entendo que poderia estar acontecendo. E algo importante também, qual é o meu maior erro como legislador, qual foi o maior erro que eu acredito que eu tive com a minha experiência dentro da Câmara, qual foi o erro que eu cometi maior, que isso, no futuro, isso vai definir aí uma forma mais madura, uma forma mais séria, mais competente até mesmo, de eu poder aí contribuir mais para as nossas demandas, não só da cidade, mas também da região de Brigadeiro Tobias. Então é um pouco disso que eu quero comentar com você, só para você saber o que eu pretendo conversar com você aqui. Então aqui está a minha anotação aqui. Eu vou começar primeiro falando como que eu entrei na política, né? Eu tenho uma vivência desde 1999, quando eu criei uma escola de informática no meu bairro. A situação lá, não existia uma escola, era necessário. Em 1999 estava evoluindo muito os cursos de informática, era muito importante, e foi justamente nesse momento que eu me formei técnico em processamento de dados na OSE, a Organização Sorocabana de Ensino aqui de Sorocaba. E aí eu montei a escola. A partir daí, como eu estava dentro do bairro, vivenciando a situação social do bairro, então eu comecei a ter contato e procurar melhorar a situação em que eu vivia, né? Dentre as ações aqui, uma das primeiras ações, se você é de Brigadeiro Tobias, você vê a praça como ela é hoje. Ela era antes, né, uma praça muito feia, suja, mal cuidada, tudo quebrado, era muito feio. Então aquilo que era o cartão postal daquele bairro, do bairro de Brigadeiro Tobias, então dava uma baixa estima para os moradores. Eu atuei ali, trabalhei bastante ali, a gente fez mutirões para poder deixar mais bonito. Então isso foi fazendo com que eu ficasse mais visível, as pessoas traziam mais as demandas para mim, e eu fui me despontando como um líder comunitário, né, nessa época. Depois, um pouquinho mais para frente, se você é de Brigadeiro Tobias, existia um pontilhão que dá acesso ali à Vila São João, a Rodolfo Garcia, Miguel Ascencio, acesso à Vila Astúrias, que também para passar ali dá para ir para o bairro do 25, o bairro do Mato Dentro. Existia um pontilhão que foi criado para passar carroça. E eu via aquela situação, imaginava que aquilo já não cabia mais, não dava mais para ter aquela situação no bairro. Então naquela época eu fiz um protesto ali, chamou a atenção da mídia, e isso faz com que o poder público olhasse para nós. E aí quando a Via Oeste ela fez o traçado provisório da Raposo Tavares, eles incluíram
a ampliação aí desse viaduto. Então, foi um apontamento que a gente fez. Então, isso foram coisas que a gente fazia, porque nós levávamos a demanda na prefeitura para poder, de alguma forma, olhar para o nosso bairro, né? Outra coisa também, teve estou citando algo para resumir, né? Para não ficar algo muito longo aqui, por conta do nosso tempo. Teve uma situação, quando você sai de Brigadeiro Tobias, tem um loteamento ali que foi comprado por uma cooperativa, e eu, para defender os moradores, eu enfrentei essa situação. Por que eu estou comentando isso para você? E essas coisas são coisas de enfrentamento, coisa que precisou eu vencer o meu medo, eu estar ali lado a lado com a população para poder defendê-los e garantir o seu direito. Então nós entramos num processo conjunto, todas as pessoas, até mesmo teve um momento em que a TV Globo fez uma matéria comigo e isso deu uma visibilidade grande e pessoas fora do bairro me procuraram, entraram num processo conjunto e nós sabíamos ali naquele momento quem era o dono e existia uma dificuldade porque o dono daquele terreno que vendeu para a cooperativa, no momento em que ele vendeu, ele era secretário municipal e isso, a gente pegou isso como uma forma de que se ele vendeu, ele sabia para quem ele vendeu e aquele problema não era mais daquela empresa que comprou e dele também, né? Que ele comprou, ele vendeu para a cooperativa sabendo a índole dessa cooperativa, vamos dizer assim. E aí fez com que esse ex-secretário ele fosse responsabilizado e resumindo para você, todas as pessoas receberam o que foram o terreno que elas compraram porque a cooperativa estava dizendo que ela não existia mais e que não ia poder continuar, as pessoas não sabiam mais onde eram seus terrenos, enfim, algo injusto. Nós entramos nessa história, levou 2 anos. Esses 2 anos muitas pessoas não confiaram, saíram fora e quando deu tudo certo, novamente muitas pessoas me procuraram e todas as pessoas receberam aí e foram justiçadas. Então foi uma coisa que eu fiz lá no passado, no sentido de poder ajudar as pessoas. Nesse processo também eu criei o Jornal de Brigadeiro. O Fabiano que está aqui me ajudando, eu já tinha a escola, o Fabiano tinha um comércio do lado ali também, de conserto de computadores, nós criamos o jornal e nós saímos para a rua mostrando aí para as pessoas da região de Brigadeiro Tobias o que tinha no bairro. A nossa intenção era fomentar o comércio na região de Brigadeiro, para que todo mundo soubesse o que tem no bairro. Nosso bairro é um bairro espalhado, então a gente fez esse jornal, ele durou 12 anos. Nesses 12 anos a gente tinha a proposta de fomentar o comércio, né? Apoiar o pequeno comerciante, levantar as histórias, que Brigadeiro Tobias é um bairro rico em histórias, e a gente também apontava os problemas, né? Como a gente estava ali criando o jornal, a gente via os problemas, e toda edição, era uma edição bimestral, toda edição, nós além de distribuir na região, a gente levava até o gabinete do prefeito, aquele jornal. E geralmente tinha lá as demandas ali de Brigadeiro. Toda vez a gente ia lá e levava lá. E o nosso jornal ficou conhecido também pelos 2 anos do mandato do prefeito Vitor Lippe. Ele que teve um grande olhar para o Brigadeiro e nós fazíamos isso. Uma coisa que talvez você nem saiba, nem lembre. Brigadeiro Tobias não tinha internet rápida. Eu e o Fabiano levantamos essa bandeira. Brigamos muito com a Telefônica na época para trazer a internet rápida que se chamava Speed. E a Telefônica não dava nem bola para o nosso bairro, não tinha interesse, digamos assim, como se para eles não fosse uma demanda grande. E a gente ficava mostrando, justificando que a demanda sim tinha, que as pessoas sim pagariam, que as pessoas sim queriam internet rápida. E essa luta foi por muito tempo. E no momento em que a gente viu que eles não davam atenção para nós procuramos uma alternativa, que seria o nosso plano B, né? Que foi uma internet via rádio, que estava se desenvolvendo naquela época. Aí quando nós conseguimos, para resumir também, porque foi uma luta de muito tempo, muita conversa, muita reunião, a empresa ela fez uma investigação no bairro, fez uma pesquisa no bairro, ela instalou uma torre, investiu, não lembro se foi 10, 15 mil reais naquela torre na Vila Astúrias. E quando a empresa investiu, potencialmente alguns clientes já tinham, a Telefônica foi lá e fez o quê? Foi lá e abriu a internet para Brigadeiro Tobias e aí ficamos com 2, né? A Poxnet, que era a empresa na época que veio para Brigadeiro, e depois a NET, né? E o Speed veio na hora, assim, de uma forma muito rápida, mas não veio para ajudar o comerciante, veio para não perder espaço para a internet que nós batalhamos e conseguimos. Então, isso tudo depende de energia, depende de dedicação, gastamos muito tempo com isso,
para poder trazer o benefício, para poder trazer algo positivo. Talvez você não saiba, talvez você não lembre, e isso está no nosso jornal. A prova do que eu falo para você, aliás, tudo que eu falar aqui nessa live, tudo que eu comentar com você, eu tenho como provar, porque eu tenho certeza que muitas vezes tem gente assistindo aí para querer pegar eu em alguma coisa, que isso não vai acontecer. Eu trabalho sempre com a verdade, o que eu falar aqui você tem prova, você pode procurar, você pode, no caso do jornal que ficou todos esses anos, essas demandas estão todas no jornal. Fora no YouTube, que nós temos aí mais de 100 vídeos sobre um pouco do resumo do nosso trabalho, né? Então o jornal teve todo esse papel importante no desenvolvimento naquele momento do nosso bairro. Nós trazíamos o Sebrae também, né? O Sebrae para o comerciante se capacitar, o comerciante entender que ele precisa se capacitar, precisa participar de cursos, precisa participar de palestra, porque muitas vezes ele investe no seu espaço. Vamos pegar um exemplo, uma pequena loja, para abrir já está gastando 10, 15 mil reais, é um valor alto, e depois ela não gasta 100, 200, 300 no marketing, que é o que precisa para trazer a pessoa para dentro da sua loja, ela não gasta com nada na internet, enfim. O Sebrae, e não eu e o Fabiano, mas a gente trazia o Sebrae porque eram pessoas capacitadas para poder orientar melhor. Nós trouxemos cursos, como um curso chamado Aprender a Empreender, foi até feito na escola estadual, cedida pelo diretor na época, o diretor Sérgio. Enfim, tudo isso exigia da gente um olhar mais atento, um olhar à dor que nós achávamos que tinha no bairro. Então, nós fazíamos isso eu tenho certeza que contribuiu para o progresso aí de Brigadeiro também. O desfile cívico em Brigadeiro, que tinha por muitos anos e foi retirado. Nós também fizemos essa luta, trouxemos de volta o desfile cívico, porque é um acontecimento importante para a cidade, que o desfile cívico ele sempre acontece encerrando a semana do Rafael Tobias de Aguiar, que é o patrono da Polícia Militar, onde tem o casarão, que é em Brigadeiro Tobias. Então é algo que tem tudo a ver com o nosso bairro, Brigadeiro Tobias, mas não acontecia no bairro. Então nós pedimos que acontecesse no bairro. Hoje o desfile ele voltou, acontece uma vez por ano, e acontece justamente no último dia, em comemoração à semana do Rafael Tobias de Aguiar, em Brigadeiro Tobias. E é um acontecimento legal, as pessoas saem, os pais, as mães, os tios, as avós, os avós vão ver as crianças desfilando naquele dia bonito, e isso é legal para o nosso bairro. Então a gente fez essa luta, trouxe de volta e hoje acontece de novo o desfile cívico. Teve uma luta também no condomínio de Brigadeiro Tobias, tem 43 casas. Esse condomínio ele foi cortado um dia a sua água, que tinha 25 anos, esse condomínio na época. E nesses 25 anos, um hidrômetro só. E acontecia que as pessoas não entravam em acordo e não pagavam, né, cada um a sua conta, e ficou uma conta impagável lá no SAI. E nós, no dia em que foi cortado, ia vir uma máquina, ia cortar o tubo, né, o cano lá fora. E nesse exato momento nós fomos procurados e tivemos que entrar na frente dessa máquina, entrar na frente dessa situação e pedir um momento. E esse momento foi meio-dia. Nós tínhamos meio-dia para reverter essa situação. E por que eu estou contando isso para você? Porque isso exige coragem, isso exige o interesse, isso exige vontade, disposição. Porque senão ele teria cortado essas pessoas todas desesperadas. E como é que iam ficar todas essas famílias? Como é que iam ficar essas crianças? E as pessoas já estavam com baldes, com tambores dentro das suas casas com água. Porque já estava tudo certo que ia cortar. E nós pegamos e revimos essa história, conseguimos reverter essa situação mediante o pagamento. Naquele dia nós precisávamos ter um pagamento que foi 18 vezes. A gente conseguiu arrecadar o dinheiro naquele dia, conseguimos levar para o SAI, para o jurídico do SAI. E aquele dia, mediante o primeiro pagamento de 18, esse processo se reverteu. Aí, mês a mês, durante 18 meses, nós conversávamos com as pessoas do condomínio para poder cada um dar o seu dinheiro. Eu me lembro que era em torno de R$10 na época cada um, para fazer esse rateio, para pagar a mensalidade lá, para pagar o parcelamento. E quando deu 18 meses, o comprometimento do SAI era, depois que pagar, o SAI vai colocar um hidrômetro para cada família. E foi o que aconteceu, e ainda nós aqui articulamos isso, porque o SAI ligava, mas o condomínio é que tinha que fazer. E o condomínio fez isso, e resumindo, é uma situação que está resolvida para sempre, porque cada um tem o seu hidrômetro, cada um paga o que é seu, o que é justo. E foi algo que nós enfrentamos também. Nós tínhamos o Cine Muri. O Cine Muri, ele levava cinema de graça para a comunidade na região, mas você pode estar pensando aí, e daí, né? Qual a vantagem, né, de um cinema? O que eu acho que isso é importante?
é que é o seguinte, o Cine Muri, ele tinha um propósito, né? Nós nos aproximarmos das pessoas para poder saber a dor daquela região, para poder trabalhar aquilo dentro daquilo que a gente podia naquele momento. Então eu já tinha a escola de informática, eu dava curso gratuito para as pessoas carentes, eu dava curso de metrologia para as pessoas, então isso ajudava a capacitar essas pessoas para o mercado de trabalho. Depois de um tempo a gente dava curso de leitura e interpretação de desenho, que é o pontapé inicial para entrar numa indústria. E as pessoas lá, através do cinema, nós tínhamos contatos e levávamos também um pouco de cultura, um pouco de alegria para essas famílias. Para você ter uma ideia do que é isso que eu estou falando, um dia nós fomos num local, na escadaria da Vila Astúrias, e nesse local uma pessoa tinha morrido amartelada. E era um local muito pesado ali. Na outra semana a gente foi para levar um pouco de esperança, um pouco de alegria para aquele pessoal ali. Teve uma outra situação na Vila Tupã 2. Uma criança, uma pessoa foi assassinada ali na casa, a criança viu, o terror se estabeleceu naquele local. E nós, nas semanas seguintes, nós estávamos acompanhando esse processo, fomos lá e fizemos o cinema. E no momento do cinema a gente estava sempre interagindo com as pessoas e podendo trabalhar na demanda que nos aparecia naquele momento. Então você veja que a gente tinha um porquê, né? Não era só colocar um projetor lá no muro, na rua. Não, a gente tinha um porquê, e o porquê nosso era isso, era social, era ver onde a gente podia, onde a nossa mão podia alcançar para poder ser útil para a comunidade. Então isso dá um impacto positivo, isso faz com que as coisas melhorem, ou pelo menos a esperança, a expectativa nossa sempre foi essa. Então aqui eu estou comentando aqui com você um resumo, né, de como eu entrei na política. Tudo isso fez com que a gente se despontasse e as pessoas, por esperança em ter alguém, né, que nos representasse na Câmara Municipal, as pessoas sempre me falavam que eu deveria ser candidato, né. E para fazer um parênteses rápido também, nosso bairro ele sempre se dividiu entre dois candidatos, Sérgio Leonardo e Claudinei Martins, desde que eu nasci, né. E essa divisão não foi boa, porque essa divisão fez com que o bairro ficasse todo esse tempo sem um representante legal, e aí as demandas não aconteceram, porque quando um vereador ele é eleito, ele briga pelo reduto dele, ele briga pelaquela demanda dele, porque aquilo é o que vai preencher ele. Ele não tem como, não dá, né, para ele ver todo um problema da cidade inteira. Eu acho que sim, dá para ver coisas estratégicas, né, que é o que eu vou falar aqui para você. Mas é assim, é verdade, né? E assim aconteceu. Quando eu ia ser candidato, o Geraldo Reis, quem é de Brigadeiro, sabe, foi um vereador, ele ia ser candidato, ele já tinha sido, e eu disse a ele que nós íamos repetir a história de Brigadeiro. 2 candidatos iam se dividir, e o bairro ia perder. Eu retirei a minha candidatura, ajudei ele, e ele foi eleito. Então, as obras que aconteceram dentro do mandato do Geraldo Reis, eu considero como minhas também. Por quê? Porque eu trabalhei 3 anos seguidos para nós podermos ter uma direção juntos, para convencer a população de que essa união ia ser boa para o bairro, e foi. Porque aconteceu assalto na Vila Astúrias, foi dentro do mandato do Geraldo Reis, assalto na rua Vitor Gomes Correia, foi dentro do mandato, eu estava lá dentro da Câmara nesse momento, e tudo isso foi uma bagagem de conhecimento, de experiência, e eu não me arrependi no sentido de que eu, quando não fui candidato, a intenção era ter alguém, e esse alguém naquele momento era o Geraldo Reis, ele foi eleito e nós tivemos uma grande experiência lá. Talvez você saiba, talvez não. Eu saí com 2 anos da Câmara, para mim na próxima eu ser candidato. E isso fez sair por motivo de uma briga que eu tive no momento com o Geraldo Reis. Hoje nós, já há muitos anos, eu conversei já com ele, já matamos essa situação, deixamos no passado isso, a gente tem um bom relacionamento hoje. E foi um momento difícil para nós, como inexperiência dentro da política, porque é pesado isso, é muito difícil lá dentro. Só quem está lá dentro sabe o quanto é difícil. E, enfim, a gente deixou isso para trás e depois eu fui candidato, e daí eu vou contar um pouco para você, dentro do meu mandato, como que eu tive o privilégio de ser eleito e como nós batalhamos aí para que algo acontecesse na nossa cidade e também a região do Brigadeiro fosse mais olhada aí pelo poder público. Eu quero comentar com você um pouco, rapidamente também, sobre a minha formação. Eu falei agora há pouco que eu montei a escola de informática e eu era formado técnico em processamento de dados na OSE, né? Eu também sou formado em marketing pela Universidade de São Paulo, sou pós-graduado em gestão das políticas sociais também. Eu tenho o curso Empretec, que é um curso de alto impacto, de desenvolvimento
do seu potencial empreendedor, desenvolvido pelo Sebrae, mantido no Brasil aí, na verdade, pelo Sebrae, mas é um programa de capacitação da ONU, da Organização das Nações Unidas. Isso é algo que ajuda muito a você desenvolver o seu potencial. Eu também tenho esse curso, e algo que deve ser colocado no meu currículo é a vereança, né? Eu fui vereador de 2013 a 2016. Isso é algo que não tem formação nenhuma. O cara pode ser engenheiro, pode ser advogado, caiu lá dentro, ele zera esse conhecimento dele, porque lá dentro é uma nova escola onde qualquer um chega lá, tem dificuldades tremendas para poder aí, aprender o processo legislativo, aprender como é que funciona a fiscalização entre o legislativo e o executivo, que é a prefeitura. Enfim, é um processo muito difícil. E essa é uma formação que eu tenho certeza que isso garante para mim uma formação onde eu posso dizer que sou capacitado para poder aí, enfrentar mais uma vez essa situação, de poder aí, batalhar aí pelo progresso da nossa cidade e também pela região de Brigadeiro Tobias. Aí, eu quero ver se tiver alguma pergunta aí, dá para me responder agora, Fabiano. Eu vou... Não tem nenhuma pergunta aí? Se você quiser, manda uma pergunta que eu no meio da minha conversa com você, eu respondo aqui. Vou ficar de olho também aqui na hora para a gente não se perder. Temos aí meia hora já de live. Nessa próxima interação aqui com você, eu vou falar um pouco sobre o meu mandato, né? O resumo de toda essa luta foi o resultado, então, da minha primeira eleição, né? Onde na Câmara eu tive o privilégio de estar lá com pessoas aí muito experientes nessa área como vereador, e essas pessoas, essa grande experiência que eles tiveram, eu tive também a oportunidade de interagir com eles, ser respeitado. A minha marca que eu deixei na Câmara Municipal como vereador é uma pessoa respeitada lá dentro. Isso faz muita diferença, principalmente no futuro. E eu aprendi muito com grandes vereadores lá, como o próprio Crespo, que teve a oportunidade de ser eleito como prefeito da nossa cidade. Estive com ele, participei até da comissão do novo plano diretor. A gente foi para Brasília junto, é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande. O vereador Hélio Godoy, o vereador presidente também do meu partido, Cláudio Sorocaba 1, que nós fizemos parte da mesa diretora. Eu tive o privilégio de fazer parte da mesa diretora já no meu primeiro mandato e fui segundo vice-presidente por 2 mandatos, sendo votado por quase todos os vereadores. Então isso mostra o respeito lá dentro, de você chegar e já fazer parte da mesa diretora, e além de ter sido presidente de algumas comissões. Porque na Câmara você tem diversas comissões. Eu integrei a comissão do plano diretor, junto com o Crespo, o Hélio Godoy também, a vereadora Neuza Maldonado, o vereador Isídio, e desenvolvemos ali um pouco como a gente poderia contribuir para a evolução da nossa cidade naquele momento. E por isso que nós fizemos aí até algumas viagens para poder cobrar, né, muitas vezes em Brasília, que algumas coisas acontecessem, como a mudança do traçado da linha férrea, que eu encabecei essa luta junto com essa comissão para poder aí, melhorar o desenvolvimento da nossa cidade. Um exemplo aqui de algo que eu fiz aí como membro de uma comissão. Eu fui presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia também, onde eu tive a oportunidade de aprovar uma lei, propus a lei, ela foi aprovada, a Semana Municipal da Ciência e Tecnologia, com a ideia de fomentar, né, a ciência e tecnologia dentro da nossa cidade, já que nós temos aí o Parque Tecnológico e nós temos tudo para se transformar num polo municipal aí que abranja também a nossa região metropolitana, um polo de desenvolvimento de tecnologia da nossa cidade, coisa que já acontece com o parque que nós temos na nossa cidade. Então, são coisas todas que fizeram com que eu tivesse uma bagagem, que eu aprendesse para poder aí, apontar melhor, enxergar melhor, ter uma visão melhor, porque tem coisa que somente passando você vai conseguir entender e ter uma melhor visão para poder dar a sua contribuição da melhor forma possível, né? Tem 4 perguntas. Eu só vou... se você está fazendo uma pergunta, eu já vou responder. Eu vou concluir isso aqui, daí eu já
eu já vejo quem está fazendo uma pergunta para poder ter uma interação com você aqui nessa live, tá bom? Então, dentro desse mandato, eu tive essa possibilidade dentro da Câmara Municipal e, junto com isso, a gente foi desenvolvendo aí algo para poder evoluir Brigadeiro Tobias. Então, eu entrei como vereador, eu ficava pensando, como é que eu vou fazer, por onde eu vou começar, sendo que em todo canto de Brigadeiro tem demanda que era de anos e anos. Se você olhar para o 25, Mato Dentro, Vila Astúrias, bairro da Caputera, se você olhar para Inhaíba, Genebra, todos esses lugares têm demanda e todos eles queriam algo, pedindo para a gente poder pontuar e trabalhar em cima disso. Então eu tive que ter uma ideia de como se fosse um gestor, onde que eu tive que ter prioridades. A minha prioridade foi o problema maior, mais antigo, né? E o problema maior quer dizer aquele problema que, por exemplo, o problema de esgoto. Nós tínhamos muitas áreas, e acredite você ou não tinha esgoto. Muitas áreas a gente ia lá, as crianças brincando no meio do esgoto, e isso para mim era algo que não, era inadmissível, ou seja, eu tinha que atuar naquilo. E aí foi uma demanda que nós apontamos. Em todos os lugares que nós apontamos, nós tivemos sucesso, acho que em 90%. Nós colocamos ali a prefeitura a par disso, começamos a trabalhar, começamos a mostrar a justificativa disso. Teve um local na estrada do Bataglim que precisou fazer uma estação de bombeamento de esgoto, então para isso precisou recursos, para isso precisou desapropriar um terreno, e a desapropriação do terreno foi na justiça, porque não entrava em acordo nos valores entre o SAI e a pessoa. Então isso, imagina o tempo que isso leva, o quanto a gente tem que debruçar em cima disso e cobrar para que isso comece, seja o processo acontecido. Para a estação elevatória existir uma licitação, uma empresa ganha, às vezes a outra empresa contesta, até acontecer e você vê a obra pronta. Realmente é algo que exige muita dedicação da gente, e lá hoje está essa estação de bombeamento ligado aí, o esgoto para muitas famílias ali na estrada do Bataglim. A estrada também da Alfredo Fernandes, que dá acesso à estrada dos Leites, é uma outra área que nós pontuamos que precisava de esgoto ali, o esgoto corria a céu aberto. Pontuamos isso, precisou fazer um projeto, isso demora, precisou pedir autorização para um outro terreno, onde esse terreno pertencia à empresa FOC, nós tivemos que conversar com eles. E por que nós? Qual a obrigação que eu, como vereador, teria nesse sentido? Nenhuma. Mas a gente ia fazendo o papel do poder público para poder apontar essa demanda, para poder acontecer a tempo, porque senão não acontece. Senão, por conta de uma autorização, isso não acontece. Para você ter uma ideia, a terceira travessa da rua José Sartre, lá também precisava. E para poder cair o esgoto por gravidade, precisava autorização de várias pessoas. Nós fomos lá na frente nessas propriedades, conversávamos com as pessoas, explicávamos qual era o benefício para toda aquela comunidade, convencíamos as pessoas para eles poderem autorizarem a passagem do esgoto. Senão, as coisas iam acontecendo e não tinha autorização. Aí quando você cobrava, mas o fulano não autorizou. Mas às vezes ninguém tinha ido lá. Ou às vezes vai e a pessoa não autoriza. Nós tínhamos que ter convencimento. Teve uma pessoa que nós tivemos que fazer 4 reuniões, onde a última foi advogado da família com advogado do SAI, para poder convencer a pessoa de que ela ia fazer um benefício, e enfim, para ter um convencimento, até uma segurança jurídica. E essa pessoa, no dia que ela assinou, ela veio a falecer no outro dia. E se essa pessoa que faleceu não tivesse assinado, esse esgoto não sairia, porque ia ter que fazer um processo de inventário, e enfim. Só naquele local era o local que dava por gravidade. Então, por que eu estou te falando isso? Para você ver o quanto precisa de dedicação. Se você está tendo a oportunidade de ficar assistindo, você está vendo como é complexo, né? Como precisa de energia mesmo, como precisa de disposição e como precisa também o tempo. E muitas coisas não aconteceram no tempo de um mandato. Muitas coisas acabaram acontecendo depois do meu mandato, né? A ligação do esgoto na Estrada dos Leitos, por exemplo, ela foi concluída após o meu mandato. Mas ela foi toda articulada, tudo que precisava acontecer estava pronto. Era só a execução, né? Que aconteceu depois, por conta do tempo, né? Então tem várias coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Então estou te explicando isso para você entender um pouco do que é o processo lá e como exige um pouco da dedicação da gente, senão não acontece. Infelizmente as coisas ficam para trás. A regularização fundiária. Brigadeiro Tobias, ele sofre muito com esse problema.
Muitas famílias não têm a escritura da sua casa, então ela não tem a posse verdadeira daquilo que é dela. Nós atuamos nisso, nós levamos para vários pontos a regularização fundiária, fazendo com que a prefeitura assumisse algumas áreas. Isso, quando a prefeitura assume, a partir daquele momento, significa que aquela área ela vai ser regularizada pela prefeitura e aquelas famílias não estão mais correndo o risco de perder aquela propriedade. Então nós fizemos isso. Teve um local na Rodolfo Garcia, na Miguel Ascencio, que esse local chamado Vila Isadora, não é muito conhecido, mas é o nome, Vila Isadora, e o trailer da regularização fundiária foi para ficar uns 2, 3 meses, ele ficou 7 meses lá. Isso é o poder público indo para a região de Brigadeiro Tobias, fazendo a medição, fazendo todo o processo. E aconteceu todo esse tempo. Depois desse processo ele vai até para Brasília, enfim, para poder custear isso, exige empresas que vão fazer a medição, que entregam para a prefeitura para ver que parte, né, é de quem, enfim, tudo isso demorou e as pessoas iam nesse trailer, faziam seus cadastros e tudo foi acontecendo, coisa que nunca tinha acontecido na história em Brigadeiro Tobias. E até hoje as pessoas não receberam, né? Não sei se uma ou outra. O né? Estado não mandou verba aí. Então, para você ver, o Fabiano está me confirmando aqui. Nesses 4 anos em que eu não estive como vereador, essas escrituras eram todas para estar na mão dessas famílias. Não foi entregue. É um exemplo de quanto o nosso bairro, né, nossa região teve um retrocesso da falta de alguém para representar, para cobrar aquilo que estava acontecendo. A escadaria da Vila Astúria, a prefeitura estava com uma programação de tirar as pessoas de área verde, área de risco, e nós imediatamente vimos que nós tínhamos uma área verde e uma área de extremo risco. E pontuamos isso para que as famílias pudessem ser integradas à área de interesse da prefeitura. E o que aconteceu? 35 famílias dessa área da escadaria da Vila Astúrias foram contempladas, receberam um apartamento novinho, cheirando tinta. Porque nós pontuamos, são pessoas que estavam nesse local, muitas casas em extremo risco, e elas ganharam um apartamento novo, mas esse processo a prefeitura tinha que complementar, que seria, nesse local, após a saída dessas famílias, fazer a retirada delas para o apartamento e também fazer a limpeza do local e iluminar aquele local, porque é uma passagem, a ideia não seria fechar aquela passagem, e lá em cima fazer um espaço, tipo uma praça, porque uma área de lazer, como é muito íngreme, naquele local uma área de lazer não dava, mas um espaço comunitário acreditamos que dava. Mas pra você ter uma ideia, em 4 anos, até hoje, está sujo o local da época que eles derrubaram. Então, é muita falta de atenção para a nossa região de Brigadeiro Tobias. E isso faz com que o que acontece? Presta bem atenção. Brigadeiro estava tendo um passo de evolução. Por quê? Esse local era um local de risco, é um local onde acontecia muito tráfico ali. Tirando aquele local, deixando de existir aquele local, a expectativa, a autoestima do povo melhora. Essas pessoas ali foram levadas dignamente para um local novinho, para um apartamento, como eu já disse. E nós estávamos dando um avanço, assim como aconteceu na estação de Brigadeiro Tobias. A LL, ela foi lá, a América Latina Logística, ela foi lá na estação, simplesmente mandou todo mundo sair de lá. E nós ficamos sabendo, nós fomos no exato momento, entramos na frente, conversamos com o advogado da ALL e fizemos uma proposta para eles. A prefeitura, nesse momento, está fazendo um mapeamento das pessoas em área de risco. A gente ia tentar colocar 8 famílias da estação também, que elas fossem contempladas com um apartamento. E nós conseguimos da seguinte forma. A maioria das famílias que estavam lá, elas eram parentes de pessoas que trabalharam na antiga FEPASA. E a FEPASA, ela cedia a casa para as famílias. Então eles se entendiam como donos. Agora vem uma nova concessão e fala, não, agora não funciona mais assim. Agora naquela época era assim, agora com a gente não, com a gente essa casa é nossa. Vamos tirar você daí. A gente conseguiu convencer os advogados que não é assim que funciona. Eles achavam-se donos porque os parentes deles receberam isso para morar lá. Era a prática. Com base nisso, nós solicitamos o respeito a essas famílias, o tempo necessário, e aí como é que nós combinamos? Depois que nós tivemos a conquista de um apartamento para cada família. E aí o que ia acontecer nesse local? Esse local é o local assim, de encontro de Brigadeiro Tobias. É próximo à Casa do Cidadão, é próximo ao Centro Esportivo, é próximo à praça. Então ali tinha que ser um local bonito, um local de acesso, onde tem também a estação, a antiga estação. Retirando todo esse pessoal, a estação seria reformada,
O parque que está sendo construído ali, que nós pontuamos isso, ele seria levado até lá. Teríamos uma grande área concretada, com árvores. Enfim, a ideia era a construção de um parque ali. E esse problema social também deixando de existir. Ninguém, principalmente nós, não empurramos ninguém para fora como a LL ia fazer. Nós dignamente conseguimos para ir no local. O que aconteceu? Acabou o meu mandato, a ALL não acompanhou. Eu, após a minha eleição, você não fica mais a par e você também não tem mais naquele exato momento a mesma vontade de ficar ali enfrentando. Às vezes você não tem força, porque a gente às vezes viajava para poder conversar com o advogado para poder pontuar, para não perder o tempo do negócio, para poder dar certo. E você perde essa disposição, você perde o time das coisas. E aí o que aconteceu? Hoje voltou tudo para trás. Existem muitas famílias ali morando de novo. Aí você fala, mas e aí? Essas famílias, elas não merecem uma habitação? Merece. Acontece que aquele momento onde as pessoas saíram, a gente combinou. Saiu uma pessoa, derruba uma casa, porque elas ganharam uma outra. Saíram e aí a gente zerou aquilo. Depois que zerou, é só não deixar voltar. Porque por desafio, dificuldade por dificuldade, eu sempre falo, eu sou filho de 5 filhos, eu e mais 4 irmãos. Meu pai, ele quando já tinha os 5 filhos, ele não tinha profissão, nós éramos todos pequenos, ele pagava aluguel e vez ou outra desempregado, e ele nunca invadiu lugar nenhum. Ele sempre batalhou na vida inteira, até hoje ele tem uma casa própria, né? E ainda eu, com 45 anos, com 12, 13, meu pai estava entrando, nós, na nossa família, né? Na nossa casa própria comprada. Então, sem precisar necessariamente entrar no local. Então, eu tinha essa visão de melhorar a autoestima do bairro, de Brigadeiro Tobias ser um bairro que anda para frente, né? Hoje tudo isso voltou para trás. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você ver a importância da gente pontuar, ter o tempo certo para as coisas acontecer e as coisas evoluir. Então perceba que estava acontecendo coisas, estava evoluindo, né? Então assim, são algumas coisas aí que nós fizemos. Nós pontuamos o bairro de Genebra. Hoje existe uma caixa d'água lá de 250 mil litros. Eles sofriam com um problema de água. Nós pontuamos, desapropriamos o terreno, a prefeitura foi lá, fez esse investimento e tem lá essa caixa d'água lá. É um recurso importante porque não faltou mais água para aquelas famílias. O recap na Vitor Gomes, até o acesso à avenida, nós é que conseguimos. O recap da Marquês de Herval, que é uma grande via de Brigadeiro Tobias, nós é que pontuamos e conseguimos. Isso que estou te falando, eu tenho prova de pedido meu na Câmara e o acontecimento. Logicamente que o pedido é antes, né? Eu tenho isso, para depois alguém não falar que conseguiu, né? O que mais aqui? Nós conseguimos uma academia, que era um pedido, lá no bairro de Inhaíba. O CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social. O CRAS nós conseguimos voltar em Brigadeiro Tobias, porque quando eu assumi como vereador não tinha o CRAS. Ou seja, o CRAS é o pontapé inicial das famílias de baixa renda a entrarem no sistema público através do CRAS, para poder saber os seus direitos. E estava sem. Nós pontuamos isso, o CRAS voltou. Aliás, hoje, pra você ter uma ideia como é complicado a falta de atenção do poder público para Brigadeiro Tobias, hoje tem 12 CRAS na nossa cidade. 9 CRAS abriu agora, recentemente após a pandemia. E Brigadeiro Tobias está fechado. 9 abriram, por que Brigadeiro Tobias está fechado? Ou seja, falta de atenção do poder público com o Brigadeiro. O Brigadeiro Tobias, então, as famílias que estão lá não precisam não tem essa necessidade, mesmo, principalmente sabendo que a maioria não recebeu a cesta básica da prefeitura, não receberam o atendimento que devia. Então isso é algo que nos revolta, a prefeitura não ter esse olhar para a região, né, de Brigadeiro Tobias. Daí, se tiver alguma pergunta aqui, eu quero aproveitar e o nosso tempo está correndo, já quase 9h15, e eu quero terminar em 1h, 9h30. O Goga está perguntando como é tratado a área rural, que faz quem tem direito de asfalto. E o Fantini quer saber por que não está chegando esgoto lá na casa dele, na estrada. O Douglas, um abraço, Douglas. Obrigado por você estar aqui participando, tá? Ele quer saber sobre como não chega o asfalto na área rural, né? Uma preocupação que a gente tinha, porque o bairro do Brigadeiro ele é muito rural, né? Você sai de Brigadeiro para o lado de Inhaíba é rural, para o lado de Genebra, para o lado do 25, né? Até mesmo para a Estrada dos Leites e Caputera, tem essa característica rural e nós trabalhamos em cima disso muito. Uma das preocupações nossa era
levar renda, né, para essas famílias. Nós levamos o turismo rural, foram três vezes turismo rural, né? O turismo rural ele é desenvolvido através do Senar, né? As pessoas conhecem o Senai que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O Senar é Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, onde desenvolve o potencial vocacional daquela região. Nós trabalhamos isso. Então, é assim, muitas pessoas comparam às vezes com alumínio. Alumínio tem todas as estradas com asfalto e tal. Alumínio, ele tem, durante o seu tempo, 10 vereadores. É uma cidade que ela tem a sua área demográfica igual Brigadeiro Tobias. E ela tem uma população muito menor do que Brigadeiro Tobias e 10 vereadores ao longo da sua história. Então, com certeza, aí essa área é pequena para bastante vereador, é por isso que acontece. Agora, não existe da parte do poder público uma programação na área rural, porque nem sempre na área urbana tem. A área urbana considera assim, a área onde você tem a habitação de 300 metros, através do plano diretor. A área rural já é uma escritura a cada 10 mil metros. Então, a prefeitura, digamos assim, que isso tem a ver com o nosso cenário econômico brasileiro. Não chegou nem na área urbana. Se tivesse a área urbana contemplada com seu asfalto, tudo bonitinho, aí seria o próximo passo olhar. Um exemplo, existe uma controvérsia entre quem quer asfalto até em Aíba, né? Quem não quer. Tem gente que fala, mas aqui já desenvolveu demais, precisa. Tem gente que fala, não, aqui eu estou aqui porque eu não quero. Mas um exemplo de se colocar na mesa, né? Essa luta. Mas fala, mas e você, Muri? Qual que é a sua posição? Se eu hoje estou como vereador, eu não chegaria a pontuar, precisa de asfalto aqui e ali na área rural, porque a questão do que eu falei no início, a questão de critério. Qual é o meu primeiro critério? A área urbana. A área urbana significa que tem muito mais pessoas por metro quadrado, por quilômetro, né? Então a demanda, questão justa, seria essa. Então, basicamente isso, Douglas, respondendo a sua pergunta, por conta do momento que nós vivemos, nosso país, né? Se nós fôssemos um país que não tivesse corrupção, eu acredito que a estrada de Inhaíba teria, se assim as pessoas quisessem, teria sido asfaltado. Pra você ter uma ideia, dentro do meu mandato ia vir 80 milhões de reais, e desses 80 milhões de reais, boa parte era para asfalto na região do Brigadeiro Tobias, e acabou não acontecendo por conta de em 2014 nós entrarmos na maior crise da nossa história do país, naquele momento. Hoje é pior, né, com a pandemia. Naquele momento nós entramos na pior crise, onde nós perdemos mais de 200 milhões de recursos do PAC, né, por exemplo, e acabou não acontecendo. Isso custou também aí, a minha não reeleição, porque as pessoas não acompanharam isso, acharam que eu queria, acontecia, eu não queria, não acontecia. Eu quis demais, eu lutei demais. Ninguém tem mais vontade do que fazer brigadeiro ou desenvolver do que eu. E eu falo isso pela minha história. Infelizmente, dói falar que muitas coisas a gente não conseguiu, mas não foi por falta de tentar, não foi por amor a Brigadeiro Tobias, não foi por vontade de querer que aconteça. Infelizmente, a gente é limitado, né? O Fantini quer saber por que não está chegando esgoto lá na estrada dele. Onde que é? Fantini é na Bataglin. É Bataglin, né? Tudo bem, o Carlos é o Carlão, um conhecido nosso que mora na estrada do Bataglin. Ali nós fizemos ali a luta para a criação da estação elevatória de esgoto, né? E na casa dele, que eu me lembre, tem esgoto. Apenas é a questão de fazer a ligação. Por quê? Porque passando ele, tem ali, o Carlos deve estar assistindo, Carlos, o loteamento do Lorato. E até o Lorato é que chega. E nós pontuamos da seguinte forma: metade mais ou menos do Bataglin foi feito até o Lorato. Qual seria o próximo avanço, o próximo momento? Era tentar chegar até o final do Bataglin, a questão de esgoto. Por quê? Porque a ligação é simples. O problema era a estação elevatória, que precisava desapropriar, precisava ter a estação elevatória. Agora a ligação é simples. Mas, Carlos, eu pedi para o Fabiano aqui me lembrar. Eu vou falar com você aí na sua casa por que essa situação não está, porque tem a ligação de esgoto aí, tá bom? O Oséias Feitosa quer saber se você vai levar algum projeto para jovens no bairro. Obrigado também por estar assistindo, Oséias. O Oséias é um amigão nosso que cresceu com a gente em Brigadeiro e conhece bem a necessidade, né, da região ali. Está perguntando sobre cursos, né? Não, se você tem algum projeto para os jovens no bairro. Olha só, Zé, o projeto para os jovens, nós tínhamos ali esse olhar, sempre tive esse olhar para os jovens. E a prova do que estou te falando é que, antes mesmo de eu ser eleito, eu ficava de olho na questão dos jovens mais vulneráveis. E
forma que eu fazia de me aproximar deles é através de campeonatos, através de eventos esportivos, porque daí você ficava muito próximo e eu conseguia ver aí jovens, como eu vi, como você viu também, e como muitos que estão assistindo, até o Douglas que está participando aí. Nós perdemos jovens para o crime, para o crack, foram presos, que às vezes estudaram com a gente na mesma classe. E eu sentia muita dor com isso, eu queria fazer algo para esses jovens. Muitos deles nós demos curso de metrologia, isso antes da eleição. Quando eu fui eleito, eu trouxe muitas vezes o poder público para Brigadeiro. Nós fazíamos isso, trazíamos cursos na casa do cidadão, nós procurávamos aproximar dos jovens. Eu trazia cursos e muitos dos jovens, alguns até mesmo que estiveram presos, outros que tiveram com problema com droga, além de dar curso, nós encaminhávamos eles para o emprego. Teve uma situação que nós fizemos 5 jovens fizeram cursos de metrologia, leitura e interpretação de desenho e encaminhamos os 5 por empregos. E nós fazíamos isso com muita frequência. Aí eu acabei com o problema de Brigadeiro, nem eu, nem ninguém vai acabar com esse tipo de problema social no país que nós vivemos. Mas eu sou muito feliz porque eu sei que eu consegui ter resultado nesse ponto. Então, Zé, nós vamos manter, continuar isso. Um exemplo que nós precisamos de Brigadeiro, dentro da nossa cidade, nós temos aí, que é um prédio inutilizado, que é o prédio do Sabe Tudo. Nós queremos, isso é uma ideia minha, fazer com que volte a ter curso de informática dentro do prédio do Sabe Tudo, porque as pessoas precisam ter esse curso, mas sobretudo ter curso pré-vestibular. O pessoal, os jovens, eles não estão tão preparados para poder fazer o vestibular e muitas vezes nem se fala em fazer vestibular, porque não tem esse contato. A ideia seria ter pré-vestibular gratuitamente dentro da casa do cidadão. Isso pode se estender uma ideia, porque você tem que ter a ideia, apresentar para o prefeito e convencer ele de que isso é importante. Isso causa um impacto, né, para todo mundo. Então eu quero continuar fazendo esse tipo de trabalho com os jovens, sim, tá bom? Agora, Fabiano, eu preciso só... estamos quase acabando aqui. Eu já vou responder mais alguma pergunta. Para mim poder te falar um pouco qual a pretensão minha após a pandemia. A pandemia ela vai ter um impacto forte, né, no ano de 2021. Eu, quando estive como vereador, quando vi o cenário que o país encontrou, com a queda de receita, esse ano aqui, por exemplo, Sorocaba vai perder mais de 300 milhões em queda de receita. Isso dá um impacto na receita da cidade. E com isso vai ficar complicado para manter os programas. Então, na época, eu propus algumas coisas. Eu estudei para poder ajudar a prefeitura e também para ajudar as pessoas da cidade, que são os pequenos comerciantes formais e informais. Então, eu tenho 2 possibilidades aí. Qual é a minha visão? Como as pessoas falam, qual é o seu projeto? O vereador é complicado de ter projeto porque quem tem é o prefeito, né? Um programa de prefeito. Mas a gente pode apontar sim e muitas vezes convencer e fazer com que isso aconteça. É a venda de terrenos na nossa cidade. Para você ter uma ideia, a gente estudou isso, porque você tem que ter dados para poder falar na tribuna da Câmara. Rio Preto, ele fez um projeto para arrecadar 130 milhões de reais com venda de alguns terrenos. Um momento de queda de arrecadação. E não tem maior queda de arrecadação na história da cidade como essa, que está acontecendo, né? O impacto não teve ainda, vai acontecer até o final desse ano. A dívida, para você ter uma ideia, a prefeitura está perdoando dívida ativa para empurrar para quê? Para o próximo, porque a prefeitura muitas vezes já está enfrentando problema. A dívida que a prefeitura tem, né? Ela pode fazer isso. Em situações que a cidade se encontra como calamidade pública, ela pode pedir tempo para pagar e ela vai fazer isso em algumas situações que eu estou acompanhando. Vai cair isso no colo do próximo prefeito, né? Então a ideia um exemplo aqui, o Rio de Janeiro também fez uma proposta com a meta de arrecadar 80 milhões de reais para a cidade. 80 uma cidade, 130 outra. Acreditamos que Sorocaba tem um potencial maior do que esses 2 aqui, de venda de espaço público que não é utilizado, não tem programação para nada. E está muitas vezes jogado, muitas vezes sujo, e pode ser feito ou loteamentos, ou vender para, enfim, através de pregão, enfim, dá para debruçar sobre isso. E nós fizemos esse estudo e apresentamos para a prefeitura para avançar a cidade. Isso é uma situação para ajudar na receita da prefeitura. Traz recurso, né? Dinheiro para a prefeitura. A prefeitura agora, e daqui para frente, ela vai estar recebendo muita ajuda para enfrentamento ao coronavírus, enfrentamento à pandemia. Eu quero propor que parte desse recurso seja, como algumas cidades do Brasil já está fazendo isso, parte desse recurso seja destinado ao trabalhador informal, aquele que não aparece na estatística.
Por exemplo, se você é uma costureira, você tem um pequeno comércio, você estava quase abrindo formalmente, que você tenha um dinheiro, 1.000, 1.500, 2.500, 3, 5.000 reais, que a prefeitura faça isso. Você vai falar, mas tem o Banco do Povo, né? Nós orientávamos os comerciantes a pedir esse dinheiro do Banco do Povo. O Banco do Povo não tem dinheiro mais. Há 2 semanas atrás, o Banco do Povo não está mais emprestando dinheiro, até mesmo para aqueles que são informais. O Banco do Povo está emprestando só para quem é formal e reconhecidamente pelo SEBRAE, ou seja, já foge do critério. Então nós queríamos que a prefeitura fizesse isso, fica aqui a nossa sugestão, de emprestar o dinheiro a juros zero, porque é a cidade devolvendo para o seu munícipe, estendendo a mão para o seu munícipe para ele poder voltar a começar o seu negócio de novo e voltar aí a sonhar. E aí eu acredito que a cidade tem sim um papel importante e até a obrigação de olhar isso e não fazer de conta, isso não é problema meu, é problema da cidade sim, ajudar o pequeno comerciante formal ou informal para poder aí fazer com que ele próprio gere empregos também, né? E possa então ajudar, contribuir com o crescimento da nossa cidade. Então essa é a minha preocupação, que a gente pretende pontuar e trabalhar em cima disso. Então, resumindo aqui, você vê que em 4 anos o bairro do Brigadeiro Tobias teve um retrocesso. Nos 4 anos que eu fui vereador, eu pontuei e aconteceram muitas coisas por conta da gente poder ter seriedade, respeito na Câmara Municipal e enfrentar esses problemas do começo, meio e fim, até que as coisas tivessem resultado. Bom, é isso aí. Agora a gente está caminhando para o final. Tem mais alguma pergunta aí, Fabiano? O Carlos Fantini quer saber se tem, o que você sabe sobre o Covid em Brigadeiro, se tem um levantamento, como que está a doença, se a prefeitura está acompanhando. Olha, Carlão, há uns dias atrás a gente soube do primeiro, do segundo, do terceiro, mas eu acompanhei aqui até o 15º, nós temos acho que 16 casos ou até mais em Brigadeiro. Mesmo assim, olhando o cenário da cidade, Brigadeiro é um dos bairros que menos teve, né? O caso de coronavírus, mas isso não tira a responsabilidade nossa, o perigo continua, porque uma pessoa que vai para o centro da cidade, que volta, se ela contaminar a família, rapidamente até aquelas pessoas assintomáticas pode estar passando. Então isso é muito sério, que as pessoas aí muitas vezes esperam bater na porta o problema para ela entender que é sério, né? Então a estatística é que passou de 15, né? E esse problema realmente é sério e nós temos aí que tomar o nosso cuidado, né? O Adriano e Maria tá perguntando sobre o casarão, o que vai fazer lá, que tá virando pirâmide de mulas. Eu vou responder aqui, daí eu vou falar uma situação aqui também. O casarão de Brigadeiro Tobias, nós pontuamos aí nos 4 anos do meu mandato e não sei se você sabe, também quero agradecer ao Adriane pela pergunta também e pela participação. Mas o casarão de Brigadeiro Tobias, ele foi cedido pela família Esteca à prefeitura. Acredite você ou não, quando eu entrei lá, juridicamente, não existia uma lei que delimitasse o que é do poder público, o que foi cedido e o que não foi cedido. E o que isso significa? Que cedo ou tarde, a qualquer momento, alguém poderia pegar alguma parte do casarão, porque formalmente não existia. Eu sabendo disso, eu criei uma lei, eu tenho até o número da lei aqui para você poder acompanhar. E essa lei foi para garantir 117 mil metros ao entorno do casarão, através de lei, criando então o Parque Municipal Rafael Tobias de Aguiar. Isso foi algo formal, né? Que aconteceu. Deixa eu ver se eu acho aqui. A lei é 516 de 2013. Depois o Executivo mandou de volta uma lei, mas a nossa foi a iniciativa, né? Da criação formalmente para que o parque seja oficialmente. E realmente é isso. Onde já se viu a pessoa estar daquele jeito como está em Brigadeiro? Você vai lá no casarão, tem um cachorro que fica cuidando lá, você não consegue nem descer do carro. Isso é um absurdo. Nós estávamos pontuando isso e eu tinha 2 promessas junto com o prefeito Panunzio. O casarão, isso eu falei para ele antes da eleição, antes dele ser eleito e antes de eu ser eleito. Falei na época, candidato Panunzio, se eu ganhar a eleição e se o senhor ganhar, eu quero 2 coisas. De obras maiores, primeiras, né? A gente queria muito mais. Era a reforma do casarão, a colocação de 2 ou 3 funcionários ali da prefeitura e ao longo do tempo colocariam os brinquedos, iam limpava aquele lago, faziam uma pista de caminhada bonita ali, um local de encontro para as pessoas fazerem piquenique e vivenciarem a história ali, que é o Centro Nacional do Estudo sobre o Topeirismo do Brasil. Então a gente avançou nesse sentido, mas não foi como eu queria.
Hoje nem se fala, hoje está trancado, hoje é praticamente tem dono, você vai lá, você não consegue entrar, é um absurdo isso. É uma forma de pontuar isso também, para a gente poder aí voltar a abrir as portas do casarão, porque o casarão é um patrimônio nosso. Então lá nós tínhamos ali eventos, estava acontecendo alguns eventos periodicamente, e esses eventos eram abertos, as escolas agendavam, isso eu estou falando dentro do meu mandato, agendavam para poder fazer ali um estudo mesmo com as crianças, para as crianças vivenciarem a sua própria história ao vivo, aconteciam muitas coisas. Uma das minhas falas aqui para caminhar para o final, eu queria falar sobre qual é o meu maior erro na Câmara, como vereador, foi confiar 100% no prefeito. Essa foi uma confiança 100%. Eu fiz tudo o que eu achava que tinha que fazer, todas as votações, quando eu fui 100% fiel ao prefeito, foi para poder ter uma troca. A troca era, eu quero o nosso combinado, quero que Brigadeiro Tobias aconteça algumas coisas. Essa foi uma delas. Então, meu maior erro foi confiar 100% no prefeito, coisa que jamais eu vou fazer, a não ser que seria toma lá da cá. A prefeitura manda um projeto importante, é importante para ela, mas eu também tenho algo que é importante para mim, e aí eu vou ter então mais força, mais maturidade para poder bater na mesa e cobrar essa demanda, por exemplo. O prefeito Panunzio, ele deixou até os 4 anos isso, no último ano eu achava, ele vai fazer, e não aconteceu. Isso custou a minha eleição. Porque a Rodolfo Garcia e a Miguel Ascension, nós caminhamos lá antes e depois, dizendo que o asfalto sairia. E quem não votou em mim ali não estava errado. Por quê? Porque eu fui com o prefeito, garantindo que ia asfaltar. No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano e no último ano eu falava, prefeito, eu fiz tudo a minha parte, 100% de ser fiel ao governo. E eram coisas pesadas, coisas difíceis, coisas que dava muito medo em alguns momentos dentro da votação. Mas eu enfrentava, eu chegava ao prefeito e ao João Leandro, que era o secretário. Aliás, o João Leandro ele queria fazer, mas ele muitas vezes foi impedido pelo prefeito Panunzio. Eu falava, eu fiz isso hoje, a votação foi difícil, eu fiz minha parte, quero a minha obra. E no final acabou não acontecendo. Mas nós, no final do meu mandato, nós tínhamos uma emenda. Como eu falei, eu tenho compromisso com a verdade, com aquilo que eu estou falando com você aqui. O prefeito, aconteceu essa situação, eu rapidamente estudei para ele poder pôr na mesa e poder vender terrenos para poder fazer com que esses terrenos gerassem recurso. Se gerasse 50 milhões para a nossa cidade, eu ia querer 2, que naquela época 2 milhões era o custo do asfalto. Eu fiz essa proposta, eu estudei, se ele achava que não tinha verba, eu encontrei soluções e ele não abraçou a causa, como outros prefeitos de outras cidades fizeram, isso é a prova que dava certo, ele não fez. O deputado Vitor Lippe, ele sabendo dessa situação, ele fez uma emenda, e essa emenda era de 2 milhões de reais, uma emenda não passou, uma passou. E tem o número dessa emenda, eu não me lembro de cabeça, mas existe essa emenda, e essa emenda veio após o meu mandato. Existia essa emenda de 1 milhão de reais. E quando ela veio, o que aconteceu? O ex-prefeito que estava naquele momento, que era o Crespo, ele não aceitou, ele precisava de uma contrapartida. Mas a verdade era, existia a emenda, existia o dinheiro veio. E se eu estou mentindo aqui para você, se você comprovar que eu estou mentindo, eu retiro a minha pré-candidatura. Eu deixo de ser pré-candidato nesse momento e abandono a política se você acreditar ou achar ou conseguir provar que eu estou mentindo aqui. Então eu tenho compromisso com a verdade. Eu lutei até o final. A emenda da Rodolfo Garcia não veio a tempo, mas ela veio. E aí o Crespo, então o prefeito, ele não tinha uma articulação com o deputado Vitor Lippe e isso precisava acontecer e não aconteceu. Mas a emenda veio e o asfalto não saiu, infelizmente. Então, é um pouco disso que eu queria resumir rapidamente a minha história. A gente está caminhando para o final. Lógico que eu não esgotei tudo aqui, mas foi um bom resumo aí da nossa pré-campanha. Vou responder mais uma pergunta aqui para a gente poder finalizar. O asfalto do Rodolfo Garcia, você já falou. O Fabiano está comentando que eu adiantei uma importante e crucial pergunta, que é o asfalto da Rodolfo Garcia, que eu acabei de falar. Era uma grande vontade minha. E eu atuei, trabalhei, e lá a gente fez o primeiro, que foi a questão da regularização fundiária, e a sequência seria o asfalto, que infelizmente não aconteceu. Mas e se fosse hoje? Se fosse hoje, eu saberia como... falando tecnicamente, travar a pauta. Travar a pauta é que se tem um projeto que o prefeito manda, esse projeto tem que votar hoje tem sessão, eu como vereador eu tenho o poder de pegar isso, principalmente se eu fizer parte da mesa ou fizer parte de alguma determinada comissão afim. Essa comissão que às vezes ela tem interesse e ela tem que olhar sobre isso e fiscalizar se isso está certo ou errado. Eu faria isso. A troco de quê? A troco do meu interesse. Meu interesse qual era? Qual sempre foi? Desenvolver o Brigadeiro Tobias, que sempre ficou largado. Sempre o Brigadeiro Tobias não tinha olhar do poder público. E está aí o exemplo maior de onde eu assumo o meu maior erro no passado.
acreditar 100% no prefeito. Todo mundo me falava isso, mas eu achava, não, no final das contas, ele vai honrar, porque eu honrei. Ninguém tira isso de mim na Câmara. Graças a Deus eu sou muito respeitado na Câmara hoje por conta dessa postura de fidelidade que eu tive. E eu tinha interesse nisso. Era ser fiel ao prefeito e ele ser fiel às demandas de Brigadeiro Tobias e ele não foi. Para quem custou isso? Caiu na minha costa. Eu paguei com o meu mandato. Eu perdi a eleição. Nem a perdi, eu quase ganhei. Porque você, muitas vezes, você votou, você acreditou, você entendeu e muitas pessoas entenderam depois. Nós estávamos num momento difícil, que as coisas demoram para acontecer, não é de uma hora para outra. Você não consegue mudar 100 anos, 50 anos, 60 anos de história em 4 anos. Principalmente no momento em que o meu mandato aconteceu, a maior crise da época. Então eu quis fazer um desenho para você aqui, um pouco da política. Muitas vezes você está vendo um pouco sobre isso hoje. E é importante que você está vendo. Eu quero que você mostre para as pessoas que possa querer contestar sobre o que eu fiz, o que eu não fiz. Está aí esse vídeo que vai ficar gravado aqui no Facebook. Então eu quero imensamente agradecer você. Eu vou responder mais uma pergunta para a gente finalizar. Acabou. Então tá aí. Depois se tiver outras perguntas eu vou respondendo aqui, que essa live vai ficar aqui para você poder olhar, analisar, passar para as pessoas aí que porventura não acompanharam. Eu fiz um resumo, né? Em 4 anos nós fizemos um enorme trabalho. Então estou finalizando aqui. Hoje então foi o lançamento da minha pré-campanha para mim poder aí continuar fazendo o que eu fiz com que desde 1999, que a política chegou a mim através da minha incomodação de querer mudar, e eu mudei. Eu tenho certeza que se eu não existisse, Brigadeiro Tobias não seria o mesmo. Se eu não existisse e se eu não tivesse a intenção maior de mudar uma realidade, não acontecia. Por quê? Porque o meu ego falaria mais alto, eu não seria... não retiraria minha candidatura, eu brigaria com o Reis, nenhum dos dois ganhava, o bairro continuava sem olhar do poder público e a coisa não acontecia. Eu tive um olhar maior. Recentemente não consegui repetir essa história, porque pelo bairro eu retiraria minha candidatura e pelo bairro eu ajudaria um outro candidato que, passando rapidamente sobre esse assunto, não quis a minha ajuda, então eu estou à disposição de Sorocaba para poder trazer progresso para Sorocaba, para poder dar minha contribuição e também para Brigadeiro Tobias, tá bom? Então, um forte abraço para você, obrigado para você que ficou até aqui, parabéns pelo seu interesse. Fique com Deus e até a próxima. O Fabiano está me comentando aqui, você me ajuda muito se você compartilhar, porque o Facebook ele vai levar para poucas pessoas isso. É importante que as pessoas saibam, é importante que mais pessoas saibam quem é o Muri, qual é a minha postura, e eu tenho certeza que você viu verdade nisso que eu estou falando, porque tudo que eu falei aqui eu tenho como comprovar, porque é o básico que eu tenho que fazer como cidadão, como homem público, tá bom? Então fiquem com Deus e eu vou responder os comentários aqui após essa live, porque vai ficar gravado para quem quiser aí também continuar acompanhando nosso trabalho. Forte abraço, tchau!